Já pensaste por que motivo a Idade Média se chama assim? Média? A resposta é muito simples e não é nada simpática. Conheces os nomes dos dedos da tua mão? Claro que sim. É o mínimo, o anelar, o médio, o indicador e o polegar. A razão por que um dos dedos se chama médio é porque fica mesmo no meio da mão, acompanhado de 2 dedos de cada lado. Ou seja, a palavra médio significa meio, estar no meio de qualquer coisa. A Idade Média tem essa designação porque ela anuncia que o período que vai do século V ao século XV, a Idade Média, fica no meio de 2 coisas. Ou seja, ninguém durante a Idade Média alguma vez soube que vivia na Idade Média. A expressão nem sequer existia nesse tempo. Ela só passou a ser utilizada a partir do século XV, na época do Renascimento. Foi aí que a expressão nasceu. O Renascimento foi um período em que os antigos autores gregos e romanos, que tinham sido desprezados e censurados durante séculos, foram recuperados, cuidadosamente traduzidos, publicados e lidos pelos melhores artistas, escritores e pensadores. Coleções inteiras de livros esquecidos dos escritores gregos e romanos reapareceram após uma longa ausência. Até as obras de arte clássica voltaram a estar na moda. Por que motivo voltaram a ter tanto sucesso? É simples. As ideias dos autores gregos e romanos declaravam e demonstravam que o homem, a humanidade, deve estar no centro de todas as atenções. O humanismo das obras gregas e romanas era uma inspiração. Essas obras anunciavam que o homem é capaz de tudo. Esses livros defendiam que deve ter-se confiança na capacidade de cada ser humano para fazer grandes descobertas, para usar a sua própria razão e com ela observar e compreender todas as coisas, descobrir todas as leis da vida e do universo, assim como ser capaz de criar fantásticas obras de arte. Ora, esta mensagem ia contra tudo aquilo que a Igreja dizia. Era algo bastante diferente de tudo quanto tinha vindo a ser ensinado nos longos séculos medievais. Durante a Idade Medieval, as obras gregas e romanas tinham sido postas de lado porque a Igreja considerava que o centro das atenções devia ser Deus e não o homem. O homem era, por essência, um pecador e o arrependimento era a sua maior qualidade. Deus era uma espécie de juiz que tudo sabia e que severamente iria punir quem agisse contra a sua vontade. A vida era uma espécie de prova, um teste, onde o sofrimento do corpo era indispensável à salvação da alma. Nesse tempo, o homem era visto como um ser religioso mais do que um ser racional. Considerava-se que escutar a leitura da Bíblia era capaz de satisfazer todas as necessidades do ser humano. Não era preciso conhecer mais livro nenhum. Eram proibidas todas as obras de caráter científico ou que pusessem em causa a visão do mundo expressa nas Sagradas Escrituras. Quem o fizesse arriscava-se a ser preso ou violentamente executado, como muitos foram. Milhares de livros de autores clássicos, gregos e romanos, foram censurados, escondidos, queimados ou destruídos pela Igreja. Chegou a chamar-se a este período a Idade das Trevas, ou seja, a Idade da Escuridão. É como se dissesse que durante quase 1000 anos os homens tinham vivido numa noite muito longa que os impediu de conhecerem a luz que saía daqueles livros proibidos. Um período demorado e lento em que os autores gregos e romanos foram trocados por autores e textos religiosos selecionados e autorizados pela Igreja Católica. Compreende-se assim que o nome Idade Média tenha sido dado pelos renascentistas dos séculos XV e XVI ao período entre o fim do Império Romano, no século V, e o Renascimento, no século XV. É também por isso que se falou em Renascimento, porque uma nova visão do homem reapareceu. Depois dessa enorme noite medieval, aquele novo homem que os gregos e romanos tanto elogiaram e celebraram, acabava de regressar à luz do dia. Para os renascentistas, a Idade Média foi apenas um infeliz e lamentável intervalo de 1000 anos entre a Antiguidade Clássica e esse Renascimento. Portanto, se alguma vez descobrires um bom nome para designar estes tempos medievais, agradecíamos muito que nos dissesses, porque Idade Média, a Idade do Meio, não é lá grande coisa.